Olá, com muita alegria que recebo você aqui de novo para os 8 minutos. 8 minutos está virando uma lenda porque nenhum deles acabou em 8 minutos. Então a gente está aqui com mais uma chance de tentar cumprir a meta a que nós nos propusemos, que é de fazer em 8 minutos. Quero só repetir aqui, a ideia fundamental é que seja possível, a partir daqui, a gente fundar uma comunidade de conhecimento, em que o conhecimento, como vocês sabem, possa ser complementado por vocês e que, sobretudo, nos aproxime nessa construção. E hoje a gente vai falar de um tema inusitado, um tema que muito me interessa e acho que talvez possa interessar você. Esse tema me surgiu quando eu estava dando aula nos Estados Unidos, conversando com alguns colegas, e é um tema que envolve falar da China e do movimento negro. Vocês sabiam que há uma relação histórica entre a China, principalmente, sobretudo a China, que surge depois da grande revolução, da Revolução de 1949, e os rumos que o movimento negro nos Estados Unidos tomou? É sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte: foram 3 motivos, basicamente, que me levaram a pensar nesse tema. O primeiro motivo, como eu já falei, foi o contato que tive com colegas nos Estados Unidos que me levaram a pensar nessa história. O segundo motivo foi a leitura de um artigo do professor Luiz Bernardo Pericaz, que é professor de História da USP, e em que ele tratou da importância da figura do Bruce Lee para o movimento negro nos Estados Unidos nos anos 70. E o terceiro motivo é a intensificação dos conflitos entre os Estados Unidos e China, que nós estamos observando agora. Nós temos visto como o quase atual, mas quase ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se utiliza frequentemente de uma retórica xenofóbica para associar indevidamente a pandemia do coronavírus com a China. Então, é importante ressaltar também que há uma relação histórica entre o racismo contra os chineses e o que acontece nos Estados Unidos. Então não é uma novidade, né? Ou seja, essa aversão, o racismo contra os chineses nos Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos começar. Então, agora sim, tá? Agora tá valendo. 8 minutos. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito chamado Fist of Fury, né? Que é de 1972, que no Brasil a tradução ficou como A Fúria do Dragão, de Bruce Lee. Esse filme, ele tem uma cena que é muito emblemática, que eu acho que nos ajuda a entender essa relação. Esse filme se passa mais ou menos no começo dos anos 20, ou melhor, no começo do século 20, 1910 mais ou menos, em que a China estava ocupada pelo Japão. E uma determinada cena, o personagem do Bruce Lee, que é o Shang Zhen, ele dirige a um cemitério-parque em Xangai e lá há uma placa escrita, olhem a placa: proibida a entrada de chineses e cães. Em seguida, o guardião, né, o porteiro, né, do parque, do cemitério-parque, ele permite a entrada de uma senhora com um cão. E o Bruce Lee o questiona, né, ele fica furioso, ele questiona e fala assim: olha, por que essa mulher pode entrar com um cachorro, por que eu não posso entrar? E aí ele responde: porque a dona do cão é estrangeira. Nesse instante, chega um grupo de 4 ou mais japoneses que percebe a irritação do Shang por não ter conseguido entrar no parque e tentam induzi-lo, humilhá-lo mesmo, dizendo o seguinte: olha, agora se você rastejar como um cão, talvez você possa entrar e nós deixemos você entrar. Tratando-se de Bruce Lee, impávido, infalível, você já deve saber o que aconteceu com essas pessoas que o ofenderam. Depois que ele acabou com todo mundo, né, com uma sequência de socos e chutes fulminantes, o Shang, Zhen, interpretado por Bruce Lee, ele se volta para a placa que está fixada próximo ao portão, que proibia a entrada de cães chineses, e ele arranca a placa com um chute certeiro, né? E na verdade, uma sequência de chutes, e uma que despedaça a placa completamente. Pois bem, depois disso, Shang Zhen, o personagem, ele é retirado do local por um chinês que acompanhava a situação toda, e ele também é saudado por essas pessoas que o protegem. Então o recado estava dado, né? As pessoas aplaudiram não apenas esse ato de indignação contra a discriminação, contra o racismo, contra o preconceito, mas aplaudiram também a performance explosiva de Bruce Lee, que foi lida por muita gente como sendo um libelo, né? Como sendo um recado contra todas as formas de opressão no mundo todo. Quero dizer que esse recado dado por Bruce Lee não chegou só aos chineses, né? Mas atingiu todos os povos que se sentiam humilhados, inclusive os negros nos Estados Unidos naquele período.
Uma curiosidade, né? Segundo um artigo de Raymond Zhu para o China Daily, o Mao Tse-tung, ele chorava quando ele viu os filmes do Bruce Lee e ele considerava Bruce Lee um herói do povo chinês. Bruce Lee foi considerado um grande ícone para o movimento negro, pois de alguma forma ele simbolizava a luta contra a opressão racial e a possibilidade de reagir de forma precisa, racional e proporcional à violência sofrida. Bruce Lee também, para o escândalo dos mais tradicionalistas, ele dividia os seus conhecimentos de Wushu ou Kung Fu, e mais precisamente do seu Jeet Kune Do, com pessoas das mais variadas origens e características. Para quem não sabe, o jogador de basquete, considerado um dos maiores de todos os tempos, Kareem Abdul-Jabbar, foi aluno do Bruce Lee. Ele aparece, inclusive, no último filme inacabado de Bruce Lee, que é O Jogo da Morte, lançado nos anos 2000. Para entender a relação entre China e o movimento negro nos Estados Unidos, nós devemos fazer referência ao contexto histórico da Guerra Fria, que opôs os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos ao bloco dos países socialistas capitaneados pela extinta União Soviética. No caso específico dos Estados Unidos, o que se vê é uma situação que revela uma grande contradição, pois o país que postulava a liderança do mundo livre era o mesmo país que segregava os seus cidadãos negros, né? E que tolerava linchamentos. Parecia uma grande contradição que os Estados Unidos pudessem se autodeterminar uma democracia e, ao mesmo tempo, permitir a manutenção da segregação. A situação foi veementemente apontada, essa contradição foi veementemente apontada pelo movimento negro nos Estados Unidos, especialmente pelo movimento dos direitos civis, cujas organizações se notabilizaram por apontar a tensão entre democracia e racismo, inclusive no plano internacional. Tanto Martin Luther King como Malcolm X apontavam essa contradição. No plano internacional, a segregação racial ela foi usada como um dos elementos retóricos da Guerra Fria. São conhecidas as críticas que a União Soviética fazia aos Estados Unidos pela incoerência de acusar a falta de liberdade e democracia existente nos países do bloco socialista, mas sem capaz de observar o que fazia a população negra dentro do seu próprio território, nas suas próprias fronteiras. O governo chinês, pós-revolucionário, mais tarde também repetiria, a partir de 1949, essas mesmas críticas e se solidarizaria com o movimento negro nos Estados Unidos. Essa crítica constrangedora foi instrumentalizada pelo próprio movimento negro nos Estados Unidos, além de estreitar as relações de algumas importantes lideranças negras com o comunismo à época. Para além disso, há que se pensar no modo com que o movimento negro absorveu também o imaginário das revoluções socialistas ocorridas nos países do à época chamado Terceiro Mundo, era assim que se chamava antes, os chamados países subdesenvolvidos. Vale lembrar que que nós estamos falando, né, de lugares em que as populações são majoritariamente não brancas e que não estão no contexto europeu. Viu-se que a luta contra o que se poderia chamar de imperialismo à época, que é a submissão de um país aos interesses econômicos de outro país, transformando uma espécie de colônia, era também uma luta contra o racismo. Essa foi a leitura. Ou seja, a leitura foi de que o racismo é um componente ideológico central da dominação política. Por isso, a Revolução Chinesa de 49, que fundou a República Popular da China, teve um forte impacto no imaginário social de parte dos negros americanos ou dos afro-americanos que se consideravam colonizados dentro do seu próprio país. Eles achavam que havia um colonialismo interno promovido pelos brancos. Aliás, consideravam que nem cidadãos dos Estados Unidos poderiam se considerar. E por esse motivo houve adesão ao pensamento pan-africanista, mas isso é outro vídeo, tá? Os chineses fizeram uma revolução e que tinha como base teórica um olhar sobre as condições específicas da história chinesa e da necessidade de formação de condições culturais propícias para a transformação. Por isso se diz que os Panteras Negras foram muito influenciados pelo maoísmo. Inclusive no filme dos Panteras Negras é possível ver uma cena dos Panteras Negras distribuindo o livro vermelho, né? O que é bem interessante, filme que eu recomendo que vocês vejam. Outro ponto a ser lembrado é que talvez o maior intelectual dos Estados Unidos de todos os tempos e uma das maiores lideranças negras da história americana, W.E.B. Du Bois, esteve 2 vezes na China. A primeira durante o governo de Chiang Kai-shek, antes da Revolução Socialista, e a segunda em 1959, ocasião em que se encontrou com Mao Tse-tung. E hoje,
Hoje a controvérsia ela ganha novos contornos. Isso porque a China hoje é uma grande potência e é também o maior adversário à hegemonia política e econômica, principalmente dos Estados Unidos. É bastante controversa também a relação dos chineses com os países da África. É bom que se diga isso. Em que alguns veem como uma forma de imperialismo também o que os chineses fazem com os países africanos. Também há relatos de discriminação de negros na China, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Entretanto, a coisa fica mais complexa. Olha só como as coisas são complexas, tem várias nuances. Quando o governo chinês critica a postura do governo americano nos protestos do Black Lives Matter e afirma apoiar a luta antirracista dos negros americanos. Por sua vez, nos Estados Unidos começam também a surgir relatos de agressões contra orientais, o que é impulsionado, como já disse, pela retórica agressiva do governo americano atual contra chineses por parte das autoridades americanas de uma maneira geral, né? Esse discurso agressivo. Bom, acho que deu, não tenho certeza. Espero ter dado a vocês algo para que se possam pensar, refletir e criticar. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like, comente, e assim a gente pode ampliar as nossas possibilidades de conhecimento. Quero sempre lembrar que isso aqui é ponto de partida, não é ponto de chegada, e é assim que a gente constrói o conhecimento. Fica o meu abraço. Até mais.